as leituras de agosto e as minhas metas, meus objetivos de leitura para setembro. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Mari, esse é o Mari Entre Linhas. Eu espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Vamos lá falar das leituras de agosto. Começando com Violeta, que eu finalizei em agosto, já tinha lido quase inteiro quando o mês de agosto começou. Este livro, a gente tem uma personagem que se chama Violeta, que é uma personagem que vive 100 anos. Ela nasce no ano de 1920, durante a pandemia de gripe espanhola. E ela é de uma família que ela tem alguns irmãos, ela é a única menina. Aqui a gente vai ter o crescimento dela e vamos ter todo o ambiente influenciando na vida dela. Então, começa ali com a questão da influenza, que faz com que a família se mude de cidade, de região. Aparentemente, o país em que ela vive é o Chile, mas aqui não deixa claro. A gente entende mais ou menos pela política, pela geografia do país, algumas coisas que a Isabel Allende coloca nesse livro. E depois ela vai crescendo e a vida vai se transformando ali, todos os acontecimentos da vida comum, né, do mundo, vai interferindo na vida dela, e como que isso acontece é o que a gente vai ver na vida da Violeta. Muito interessante, é um livro que é muito comparado com o primeiro livro da Isabel Allende, mais famoso, que é A Casa dos Espíritos. Eu percebo algumas diferenças, principalmente nas posições políticas da personagem, né? Os personagens da Casa dos Espíritos são diferentes. Eles têm os mesmos sobrenomes, parece que são parentes, mas a visão política deles é diferente, e é muito interessante a gente ver isso. A Violeta, ela acaba sendo um pouco mais alienada, aquela pessoa que não se envolve muito, até que as coisas acontecem na casa dela, assim, sem que ela queira se envolver, ela acaba se envolvendo. E ela tem uma coisa mais aberta, assim, teve vários namorados durante a vida. É muito interessante ver tudo isso acontecendo, e o quanto a vida do Chile e a vida política influencia na vida dela. É muito interessante. Gostei demais de ter lido. Estava nos meus planos para o ano já. Eu tinha comprado esse livro no ano passado, ouvi muita gente falar muito bem dele, gostei bastante. Depois, agosto, aqui em Portugal, tem um pessoal que levanta a hashtag agosto aos quadrados, e eu também gosto de histórias em quadrinhos, então eu li O Príncipe e a Modista, da Jen Wang, da editora Desrotina. É um livro que se passa em Paris. É a história de um príncipe e o envolvimento dele com uma costureira. E é muito fofo, muito fofo. Tem um desenho diferente. É muito legal. Gostei demais desse livro. Foi muito recomendado. Algumas pessoas leram e
Disseram que era muito bom e eu gostei bastante dele. Li também 2 livros de conto. Um conto, na verdade, né? Um livrinho curto. O Conto da Ilha Desconhecida, do José Saramago, que eu tenho aqui. Aqui o meu, essa edição não é ilustrada, é só o texto. E o Conto da Ilha Desconhecida é a história de um homem que pede ao rei um barco. E aí a gente vai acompanhar por que ele quer e por que ele insiste tanto que o rei deveria dar um barco para ele. E o que ele faz com esse barco depois é muito legal, muito bom esse conto, viu? Curtinho, super facinho, rápido de ler. Acho que quem tem medo de José Saramago, às vezes pegar um conto, começar com um conto, vale muito a pena. O outro conto que eu li foi Os Barrigas e os Magriços, um conto do Álvaro Cunhal. Também ilustrado, esse sim ilustrado. Eu não achei o livro aqui em casa, não sei onde a gente guardou. Tô procurando, mas eu já mostrei para vocês ele no vídeo da Feira do Livro do Porto. E é um livro bem difícil, assim. É um conto, é super curto, super rápido e ele é feito para crianças, então a gente consegue entender, mas se refletirmos um pouco, a gente vê como a história é complicada, assim. Ele fala sobre algumas pessoas que têm coisas em excesso e outras pessoas que têm grande falta. E isso remete à necessidade da reforma agrária em Portugal. E achei bem interessante esse livro. O outro livro que eu li no mês de agosto foi O Coração é um Caçador Solitário, da Carson McCullers. Ela é norte-americana. Esse livro foi editado, publicado em 1940. Aqui a gente tem um coração que realmente fica destruído, porque é uma história triste, uma história difícil. É muito bonita, mas ao mesmo tempo difícil. Tem vários subtemas trabalhados aqui que são pesados, de uma certa forma. Então a gente vai ter a segregação racial nos Estados Unidos, o racismo, a deficiência, que a gente tem o personagem principal é um homem surdo e mudo e que se comunica cria uma estratégia de se comunicar com as pessoas através de cartões, que ele escreve o que ele necessita e que acaba se tornando um tipo de um psicólogo para algumas pessoas. As pessoas desabafam seus problemas para ele, porque ele, apesar de não ouvir, ele entende, ele faz leitura labial. Então, ele compreende essas pessoas de uma certa forma, porque ele acha que aqueles problemas deles nem são tão importantes assim, nem são tão relevantes quanto as próprias pessoas acreditam que os problemas delas sejam. E, e ele é uma pessoa solitária, muito solitária, mesmo podendo ajudar aquelas pessoas ali. É um livro muito bonito, mas se prepare porque é um livro triste. E para completar, eu li no e-book, no meu Kobo, A Palavra que Resta, do Estênio Gardel.
Esse livro foi, assim, muitíssimo recomendado. Aqui a gente tem a história de um homem analfabeto no interior do Brasil, que passa, se eu não me engano, 70 anos da sua vida com uma carta guardada do seu amor, que é um outro homem, e ele aprende a ler para poder ler a carta. Ele não pede para ninguém ler a carta, porque era uma coisa só dele, e ele não queria dividir isso com as outras pessoas, ele não queria que outra pessoa lesse antes dele próprio. Então ele passa todo esse tempo com aquela carta guardada. E ele. E aí a gente vai ver essa história de amor, o que acontece na vida dele. E eu achei uma história muito bonita, mas o final para mim foi decepcionante. Não foi assim sensacional quanto eu estava esperando. Acho que a expectativa, o livro em si me deixou ansiosa, me deixou com muita vontade de saber o que ia acontecer. Sabe esse tipo de leitura, quando você vai lendo e quer saber mais, e quer saber mais, e quer terminar de ler, mas quando você lê o final, você fala, não acredito que foi isso. Como assim? Cadê o resto? E é isso. Essas foram as leituras de agosto. Tô também, eu continuo com a leitura de pouquinho em pouquinho do Sete Vidas de José Saramago. Eu acredito que esse livro aqui vai demorar muito para ler. Olha, o marcador está aqui. Acho que não é nem página 50. Então é de bem pouquinho, mas, né, de grão em grão, a gente dá conta. Iniciando o mês de setembro, eu ia fazer tipo um atibiar, mas já não é tanto atibiar, porque eu já estou lendo os livros. Então, eu já li Véspera da Carla Madeira, tá aqui já fazia um ano que ele estava aqui para eu ler. E, gente, eu gostei demais desse livro. Eu gostei mais do que Tudo é Rio. Eu achei toda a história, assim, muito interessante. Apesar das personagens não serem personagens, assim, legais, que a gente se apega tanto quanto a Dalva, até a Lúcia eu gosto muito, mas as daqui não são, assim, exatamente tão interessantes, apesar, falando da Vedina, que é a personagem principal, a mãe também do marido, sogra da Vedina, também não é tão legal, mas tem outros personagens que salvam. E que salvam no sentido assim, porque essas personagens elas não são legais, elas não têm atitudes legais, mas ao mesmo tempo são pessoas muito reais, muito com histórias que acontecem no dia a dia. Mas bom, para quem não conhece, aqui a gente tem uma mulher traumatizada com um casamento horroroso, com uma chefe que explora ela, aquela coisa muito comum, e que ela abandona o filho num momento de descontrole. E nesse mesmo momento ela se arrepende do que ela fez, em alguns segundos depois. Mas esses segundos é o tempo necessário para a vida dela mudar completamente. E aí a gente vê todo o desenrolar dessa história. E eu gostei demais, gostei muito, gosto muito da Carla Madeira, do jeito que ela escreve, acho que ela deixa a gente muito curioso para saber o final. Eu achei o final muito interessante. Então, lá no Kobo, eu tô lendo 2 livros. Um livro faz parte do Clube da Ana, Sonhos de uma Leitora. Não estou curtindo muito o livro, então eu não sei, já tô no capítulo 4.
não sei se eu vou continuar. Que são Os Gatos de Shijuku. Acho que é isso. Vou colocar aqui a capa. E é um livro japonês. Minhas leituras de livros japoneses, desses livros atuais, acho que não sei se eu já li alguma coisa mais antiga, é muito pouca, tenho pouca experiência, então não sei se é isso, ou se é minha vontade de ler outras coisas, ou se é o livro mesmo, né? Nem tudo é pra gente, né? Cada um tem seu gosto particular. Mas vamos lá. Vou tentar e depois conto pra vocês. Próximo livro que eu tô lendo, que eu vou ler e que eu já comecei no Kobo, é Oração para Desaparecer, da Socorro Racioli. Gente, que sensacional essa mulher, não? Que livro é aquele? É uma coisa assim, uma mistura de realismo mágico com dramas pessoais, de dificuldades da vida. Eu tô achando maravilhoso aquele livro e eu não sei o que eu vou fazer da minha vida depois que eu terminar ele. Ele parece ser um livro assim que destrói você. Eu não sei nem por onde começar a contar sobre esse livro, então eu não vou contar agora. Vou esperar um pouco terminar, depois eu falo mais para vocês. Continuando minha TBR, eu tenho o próximo livro do clube da Paloma Lima, que no caso, agosto, foi O Coração é um Caçador Solitário. Em setembro é a mais secreta, que no Brasil é a mais recôndita, Memória dos Homens, do Mohamed Bucar Sarr. Eu li o começo do livro, estou na página 33. Achei um pouco confuso, achei, mas não desanimei. Acho que eu quero tanto ler esse livro por causa do nome, acho que o nome é tão extraordinário que eu estou tentando. Então, ele é dividido em partes. Estou terminando a primeira parte. Termina na página 42. Acho que depois dá para ter uma ideia aí do que vem. E terminando a primeira parte também, eu assisto o primeiro vídeo da Paloma e aí eu vejo se eu continuo. Além desse, eu peguei Capitães da Areia, do Jorge Amado. Setembro é um mês de ler Brasil aqui em Portugal, então eu vou ler muitos livros brasileiros. Já li Véspera, pretendo ler Capitães da Areia, depois de ler Oração para Desaparecer. E ainda tem mais alguns aqui que vão aparecer por aqui. Esse livro eu sei que não é fácil, que dá uma vontade de chorar, de desistir, de sumir, mas eu espero dar conta. Brasileiro também peguei, Solitária. Então, desses que eu peguei brasileiros, se eu não terminar, serão lidos no próximo mês. Peguei também Lições de Química, da Bonnie Garmus. E eu espero que eu dê conta. Esse livro é bem maior, então não sei, porque aí tá brigando um pouco com A Mais Secreta Memória dos Homens, mas eu acho que eu vou conseguir ler tudo. Só acho. Então, vamos ver. Vocês viram que nós já estamos no meio do mês. Eu li só um, né? E meio. Então, acho que tá meio difícil essa TBR, mas vamos lá. E tem mais 2 livros aqui que eu tô achando que é muita pretensão minha, mas O Regresso ao Grande Armazém dos Sonhos, se eu não terminar agora, vou ler mês que vem, porque eu acho que tem tudo a ver também com o próximo mês, da Mieli,
que é uma coreana. Acho que estou me dando melhor com os coreanos do que com os japoneses, não sei. Mas aqui tem um outro japonês que é o Hakuji Murakami, que é autorretrato do escritor enquanto corredor de fundo. É um livro de memórias. No Brasil ele se chama O que eu falo quando falo de corrida. É um livro muito indicado pela Paloma e eu achei que era legal, que eu estava interessada e já li um capítulo dele. Acho, e tô gostando bastante, viu? A escrita dele é muito fácil, isso aqui é uma não ficção, né? Um livro de memórias, bem tranquilinho. Mas também tá aí junto com o José Saramago, sabe? Aquele livro que eu não tenho muita pressa em terminar. É isso, gente. Exagerei na TBR? Exagerei. Assumo. Mas é pra isso que eu faço TBR, né? Pra ser exagerada, é o momento que eu posso ser exagerada. Não significa que na realidade eu vou conseguir ler tudo, pode ser que não. Mas tô confiante. Torçam por mim. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever nesse canal, compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Deixem o seu like, deixem um comentário. Me digam se vocês já leram algum livro desses e o que vocês acharam. Um beijo e tchau, tchau.